Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso podcast do Status Quo Cast. Eu, Ellen Barca, e a minha parceira Kátia Vargem estamos recebendo hoje a Wanda Lodo, que é professora de português. Aliás, ela foi minha professora no Abílio Manuel. É um prazer recebê-la aqui. Também a Cidinha Quimelo. A Cidinha Quimelo, nós trabalhamos juntos, né, na administração do seu Hélio. Ela era a assistente social e eu assessora de imprensa. E também está aqui o Lucas Martins. O Lucas e esse grupo aqui, eles fazem parte do DCA, que é uma ONG, Desenvolvendo a Criança e o Adolescente, que faz um trabalho incrível na cidade e que, se você não conhece, você vai conhecer hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Ô, Cidinha, começa falando pra gente, Cidinha, o que faz hoje na cidade o DCA? Vou contar um pouquinho do DCA, só um pouquinho da trajetória, né? O DCA existe desde 1990, legalmente constituído, né? E hoje ele faz diversos projetos e conveniados com diversas secretarias. Nós temos um projeto que é conveniado com a Secretaria de Estado da Saúde, que faz os projetos nas escolas de Bebedouro. Esse projeto é de prevenção, HIV, a gravidez na adolescência. E esse projeto é uma vez por semana, o pessoal vai até as escolas estaduais, né? E faz uma roda de conversa com os alunos. Nós também temos um projeto de fortalecimento de vínculos, serviço de fortalecimento de vínculo, que é conveniado com a prefeitura, Conselho Municipal da Assistência Social. Nós temos também a Secretaria Estadual de Assistência Social e o Governo Federal, que é no contraturno da escola. E nós também fazemos oficinas, diversas oficinas, com o objetivo de empreendedorismo, ensinar os adolescentes a empreenderem. Opa, falou a palavra mágica da Kátia. Adoro. E porque as nossas oficinas são voltadas mesmo para o mercado de trabalho, para que eles possam colocar no currículo deles e possam fazer em casa, por exemplo, culinária, ensina fazer bolo de pote, enfim, algumas receitas que eles possam fazer em casa e pode vender. Temos maquiagem, nós temos também artesanato, nós temos diversas oficinas, e quem elenca as oficinas são os próprios adolescentes. De um ano para o outro, eles elencam as oficinas e a gente faz. Nós temos uma oficina legal também chamada de muralismo, onde os meninos pintam com desenhos orgânicos alguns equipamentos aqui de Bebedouro. Já pintamos o sambódromo, pintamos também o CRAM, já pintamos lá no CRAS do setor norte, agora estamos pintando no CRAS do setor oeste. Olha, onde fica o DCA e quantas crianças e adolescentes participam? O DCA fica na Alameda Miguel Muchac, 1214, no Jardim Alvorada. E participam do fortalecimento de vínculo 42. E nós temos também o projeto de aprendiz, que os aprendizes trabalham nas cooperativas e empresas de Bebedouro e fazem o curso de capacitação no DCA, porque o DCA é cadastrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, faz a capacitação desses jovens. Nós estamos com 102 jovens aprendizes e a partir de segunda-feira vamos estar com 137, que vai entrar mais uma cooperativa para a gente fazer a capacitação. Só uma pergunta antes de passar aqui para você a bola, Kátia. Para quem se lembra, antes de Desenvolvendo a Criança e o Adolescente, eu me lembro que o DCA era drogas, conscientização e apoio, né, que ajudava a fortalecer as crianças para tentar resistir, para aprender a respeito desse assunto, né, e não cair nessa tentação. E depois mudou, né? Mudou. Em 2003 passou a ser Desenvolvendo a Criança e o Adolescente. E aí
começou a expandir os demais projetos, que um deles é esses que nós estamos falando. Nós também temos um trabalho de prevenção que nós fazemos nos CRAS e no CREAS com moradores em situação de rua. Então, são vários projetos, mas o nosso foco principal é a criança e o adolescente. Certo. Boa noite. Agora minha pergunta vai para a Wanda. Vamos falar um pouquinho, você já falou, esse negócio do empreendedorismo, como diz a Ellen, né? Todo mundo sabe que eu atuo na parte de empreendedorismo. E, gente, é lindo de se ver você já trazer essa mentalidade empreendedora para os jovens, né? Desde cedo. Porque eu falo assim, não aprendemos a ser empreendedor, mas o DCA dá abre essa porta para poder ver esses jovens. E eu falo assim, é uma pena, né? Porque eu também desenvolvo um trabalho lá, já vou falar um pouquinho sobre, que eu não estou no dia, sabe, das comidas, da culinária. Porque é cada coisa maravilhosa que sai de lá, que eu fico vendo só as fotos. Então, olha isso, eles aprenderam a cozinhar desde cedo. Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, eu vou falar referente às oficinas. A partir de que idade, até qual idade, as crianças podem, né, os pais levar para poder fazer, né, essa oficina e como funciona? Os pais vão e fazem a inscrição. Porque eles têm 14, a partir de 14 anos, né? Então os pais vão... Até qual idade? 17. De 14 a 17. Isso. E aí eles começam, como a Cidinha falou, eles começam e continuam. O Lucas mesmo foi um desses, né? O primeiro ano, vamos supor, esse ano nós temos, o que eu me lembro agora, nós temos biscuit, oficina de biscuit, a culinária que eles gostam muito, música, que é muito importante, sempre foi assim, muito importante. O João Vitor, né? O João Vitor trabalhou vários anos, agora ele foi para Ribeirão, agora é um outro moço muito envolvido, que consegue envolver muito as crianças, né, porque eu geralmente vou à tarde, porque eu não trabalho no DCA, né? Eu sou da diretoria e trabalho como voluntária no que precisa, na oficina de bordado, de costura, essas coisas. Mas estou sempre lá e vou mais à tarde. E então eu vejo esses meninos na aula de música. E tem E a parte artística. Da dama. O Rafael, que todo mundo conhece, né? O Rafa Moreira, ele trabalha muito bem com os meninos. Assim como a Kátia está falando do entrosamento, em tão pouco tempo, essa coisa de envolver, porque eu falo que se a partir do momento que você envolve, você entra, né? Porque sem esse envolvimento, a barreira está ali. Agora, se você envolve, você vai plantando e aos pouquinhos você vê que floresce, não é? A gente sente muito isso, muito mesmo. Eu falo que a minha vida inteira eu fui professora. E se eu não tivesse esse retorno, muitas vezes, não foi quando, né? Porque na época que eu dei aulas, as salas eram muito lotadas. E a gente tentava conquistar ao máximo tudo aquilo ali para caminhar com a gente. Então é isso que eu acho que é a parte mais importante do DCA, é fazer com que eles, do que eles chegam, com o que eles chegam, não é? Seja a parte positiva, e a parte negativa, ele constrói ali, com ajuda. Como eles chegam, Wanda? Muitas vezes destroçados, né, Cidinha? Assim, uma judiação. O ano passado nós tivemos uma turma que a gente percebeu desde o começo que ia ser difícil de trabalhar. Mas o que foi plantado, tomara que frutifique mais e mais e mais. Porque é isso que o DCA quer, é a transformação. Não é? O Lucas, que foi do DCA, é um exemplo, e não é só o Lucas, a gente tem vários meninos e meninas. Nós precisamos, há um tempo atrás, de
de um trabalho de montagem de um projeto, eis que chega lá um menino que fez engenharia e passou pelo DCA. Então, é aquela coisa boa demais de saber que foi feita alguma coisa por aquele menino, por aquela menina. Porque é a única finalidade. Se não modificar, se não transformar, não tem razão de ser. Então, ali, ele aprende maquiagem, eles adoram, porque não são só as meninas, tem meninos que têm interesse também. E eles aprendem ali, você vê o envolvimento com a aula, e a gente, como a Cidinha falou, a gente pensa nisso, em que ele empreenda o que for, e use como um empreendedorismo, que quem sabe disso é a Kátia, né? Posso estar falando besteira, mas que use isso para empreender. O conhecimento recebido, o técnico e o teórico, né? Para empreender, para crescer. Vocês conseguem, Wanda? Porque eu fico pensando aqui, ó. A gente sempre fala que na escola, a escola ela não está aí para educar o filho dos outros. A educação vem de berço. Está lá para ensinar o beabá, para ensinar lições de ética, de moral, enfim, tá para ensinar essas coisas, né? Mas educação vem de berço. Como é que vocês recebem um adolescente, que eu acho que é a pior fase do ser humano, né? Que é o aborrecente. Ele nem é criança para fazer determinadas coisas e nem adulto ainda para exigir dele outras coisas. Então, nessa fase, onde muitas vezes eles enfrentam problemas com drogas, enfrentam problemas com violência, enfrentam problemas de abusos. E aí muitos tipos de violência, DCA, né? E como é que vocês conseguem transformar a vida dessas eu crianças e eu uso essa palavra, amor. E o restante vai olho no olho, aquela coisa de respeitar, de olhar como se fosse como ele é importante, não é como ele se fosse uma pessoa importante, como ele é importante. Então é o amor. Eu penso assim, o que eu observo das pessoas que trabalham, que são envolvidas com esses jovens, é o amor. Exatamente. Já falando, então eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência, para a gente entrar um pouquinho nisso e já chamar o Lucas para também contar essa experiência, que a gente está mostrando o lado de cá, os treinadores, e como é que é o lado de lá, né? Por isso que a gente teve esse convite com vocês. Me lembro que eu dei um treinamento e a Érica, ela estava, foi um café que a gente fez no Connect Work. E lá ela pegou e viu eu falando tudo, ela me convidou para dar aula no DCA. Eu falei, tá, eu tô pensando que é tudo adulto, né? Porque eu trabalho com mulheres, trabalho com pessoal adulto. Ela, não, é adolescentes. Aí me fez assim, mas eu, né? Pensando, já trabalhei com adolescente, mas na minha fase também, que eu tava ali, meus 20, 25 anos. Mas será que eu sirvo para isso, né? Pensei. Falei, tá bom. Fui lá, conversei com ela, mas quando eu fui lá, que eu conheci, que eu vi, alguma coisa me tocou naquele lugar. E aí eu peguei e falei, não, vou testar, Érica. Me coloca aí só de terça-feira, né? Dentro da minha agenda é o que eu consigo, né? E fui na terça. Aí depois já abri a agenda para segunda. Agora algumas quartas, algumas quintas. Porque é o que a Wanda falou. Quando a gente chega lá, o que a gente recebe? A gente vê esses jovens carentes, né? Carente de diálogo, carente de atenção e precisando de amor. Não é só sobre educar. É muito mais, eu percebi que é muito mais do que isso. Né? Hoje a gente está numa era onde as mães trabalham fora. E a criança precisa desse acolhimento de mãe. E aí meio que ficam jogadas nas redes sociais ali. E ali é um espaço de acolhimento para transformar o adolescente no futuro adulto. Com direcionamento, é isso que eu vejo do DCA. Né? Eu não estou nos outros projetos de oficina, eu estou no projeto da Força Aprendiz, que eu quero falar um pouquinho, que eu quero que vocês, né, falem um pouquinho. Força Aprendiz aqui, né, em Bebedouro, em muitos lugares, jovem aprendiz, né, que é na faixa etária de 14 a 24 anos, que até eu não sabia disso, eu achava que era o jovem aprendiz era até 18, né? Fiquei surpreendida também com a faixa etária, então, ou seja, abre um leque muito grande de oportunidades, né? Então você chega ali, o Força Aprendiz são jovens que vêm já, que eu queria saber como é que funciona esse, né, esse sistema, que eles vêm de empresas, como que é o sistema de chegar até vocês, de grandes empresas, porque muitas vezes, o que acontece com o jovem? Ele não tem experiência,
Como é que ele consegue entrar numa grande empresa sem experiência? Então, de uma certa forma, ele consegue entrar nesse projeto da Força Aprendiz e é capacitado pelo DCA, que é uma das instituições que capacita, que eu sei que existem várias, né? Sim. Então, essa capacitação ajuda nesse fortalecimento dos jovens. No meu caso, lá, eu dou 2 matérias, por enquanto, que é Relações Humanas, e que eu amo falar sobre relacionamento humano, ali eu entro com oratória, muito bate-papo com eles, interação, e a parte de atendimento ao cliente, que também faz parte da minha parte empreendedora. E fazer esse jovem vender, faço simulação de venda ali, eles ficam não gosto de vender, e sai de lá com uma outra visão sobre vendas. Isso é muito legal. Né? Não, eu quero vender. E eu falo que a minha aula, vocês não vão sentar aqui e ficar só, vocês vão fazer. Né? Então, realmente, essa preparação mesmo no mercado de trabalho, a preparação para poder empreender, né? Então, me fala um pouquinho, né? Ou a Wanda ou a Cidinha aí, sobre... Eu só quero colocar uma coisinha, pegando o gancho que você falou. O que é mais importante é quando você conversa com o gestor dos meninos, desses meninos que são aprendizes, e eles falam da mudança que eles tiveram do início até aquele ponto. Essa postura. Então, isso é muito importante. É a modificação. Porque se ele não transforma, se ele continua sempre, não é? Lógico, eles chegam, imagina, eles conseguem, são selecionados para serem aprendizes da Copercitros, que é a nova turma, né? Essa turma que começa, a próxima turma é da Copercitros. Então, eles já vão naquela ansiedade, já ficaram ansiosos porque muitos foram cadastrados, inscritos, e aí nas entrevistas eles são selecionados. Aí eles já têm aquela coisa do primeiro dia, de como chegam. Então, toda a postura, até na maneira de vestir. Não é nem só na maneira de olhar nos olhos. Eu acho que a partir do momento que eu encaro o Lucas nos olhos e ele me encara nos olhos, eu tenho meio caminho andado. Então, essa transformação de como eles entram e essa parte humana que o DCA vai passando, o que vai causando nesse aprendiz, exatamente, nesse jovem. E o que eu achei importante, que foi onde realmente me encheu os olhos, porque eu trabalho com empresa, capacitação de empresa, dou treinamento para empresas, microempresas, e o que eu falo, o que falta dentro das empresas? Capacitação. Funcionário é contratado, mas não é treinado. Quantas vezes a gente foi em lugares para ser atendido, por exemplo, atendimento a cliente ali, a pessoa não atende direito, mal olha para você, não tem aquela humanidade. Por quê? Porque as empresas precisam investir em capacitação e não investe. E esse trabalho do DCA já está antecipando essa galerinha que está chegando crua, sem vício, e já chegando ali sendo capacitada. Então, isso é importante. E já trazendo aqui, porque ele está achando que ele vai ficar ali no cantinho só ouvindo. Eu já estou aqui preparando a minha pergunta para você. Então, eu já vou jogar ali para o senhor Lucas Martins, porque ele é a prova real de que tudo isso que nós estamos falando por aqui, né, Lucas? Ô, Lucas, eu quero saber o seguinte. Quando você chegou no DCA, fala quando, tá? Quantos anos você tinha? Como que você descobriu o DCA? Como você chegou lá e qual que era a tua cabeça? Bom, boa noite. Primeiro também queria agradecer vocês pela oportunidade também de estar aqui, o convite, né? Eu entrei no DCA e conheci mesmo em 2018, foi quando eu participei do programa Jovem Aprendiz, né? E anteriormente eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia realmente, só que eu fiquei sabendo do processo seletivo para as cooperativas, porque na época as turmas eram para Unimed, Copercitros e Credicitos, que é a cooperativa a qual eu atuo até hoje. E o que acontece? A Regina Lima, ela que fazia a consultoria, né? Então, ela ia até a escola naquela época e ela entregava uma ficha para nós. Então, com isso, no dia, por incrível que pareça, eu faltei. E aí, eu costumo falar que tudo, quando é para ser seu, tá desenhado. E eu faltei e, por incrível que pareça, deixaram uma ficha a mais lá. No outro dia eu fui na coordenação, peguei com o pessoal lá, me inscrevi. Tanto que eu fui um dos últimos a participar das entrevistas e tudo mais. Achei que nem ia ser chamado, né? E aí eu fui chamado
como jovem aprendiz da cooperativa Credit Citrus, né? E aí, no primeiro dia, eu cheguei no DCA, eu cheguei com aquela cabeça assim, meu Deus, e agora? Eu vou estar empregado, o que eu tenho que fazer? Eu não posso errar, porque a gente também tem muito essa cobrança, e eu costumo falar que a gente não tem meio que um treinamento na vida, a gente só vai aprendendo, conforme também a gente vai tendo erros, a gente vai também tendo aquela maturidade também. Foi a sua primeira oportunidade? Foi minha primeira oportunidade. Como que era a sua condição financeira na época? Então, eu costumo falar bastante sobre isso, que é sempre o que me toca, e eu fui até no DSA esses dias atrás falar com as outras turmas de aprendiz, né? Porque eu acho bastante importante eu falar sobre, porque eu vejo que às vezes a gente pode ser um espelho para eles também se refletirem. Então, eu sempre falei também pro DCA que sempre que eles precisarem de mim também, eu sou uma pessoa que sempre vai estar aberto para eles, porque eu sou grato demais porque eles me transformaram realmente. E a minha condição financeira, eu vim de um contexto bem de vulnerabilidade social, sou filho de uma empregada doméstica, faxineira mesmo, e de um pintor. Então, eu também sou a primeira pessoa da família a ter um ensino superior. E aí, com isso, a minha mãe sempre falava assim pra mim que a única forma da gente sair da vida que a gente tinha, né? Que ela não queria que eu seguisse a mesma profissão. Não que não seja um trabalho digno e tudo mais. Eu costumo falar que todo trabalho é digno e tudo isso. Só que a situação a qual a gente tem que vivenciar. Minha mãe, por exemplo, ela trabalhava 12 horas por dia. Então, assim, dificilmente ela conseguiria, na escola, as professoras, elas passam tarefa. Dificilmente ela conseguia fazer uma tarefa ali comigo. Então, era tudo eu. Então, assim, ela não conseguia exercer aquele papel, às vezes, de mãe. O meu pai de pai comigo, porque também era a mesma coisa. Meu pai atua como pintor. Então, também tinha tudo que ter aquela carga horária para, às vezes, pagar um cursinho básico de informática. Que na época, R$100, hoje que pra gente é nada, né? Que volta com 2 sacolinhas do mercado. R$100 há uns 10 anos atrás era muita coisa, né? Então, assim, eu vim bastante desse contexto. E devido eu também vim de um bairro que também ia estudar em escola pública, também estudava lá no Leles, que é lá no Alto do Boa Vista, né? E lá é um bairro também que é um pessoal que é bem de um contexto de vulnerabilidade social. E eu moro no Souza Lima. Eu saía do Souza Lima para estudar lá no Alto do Boa Vista, porque eu gostava muito do ensino e eu tinha amigos lá. E o que me dói também bastante nesse contexto é que de vários amigos também que eu tinha lá na época, a maioria hoje estão em presídio, coisas assim do tipo. Então, assim, eu olho e vejo também que às vezes as pessoas, elas espelham muito o ambiente que a gente vive, o que a gente vai ser. Então, que salvou? Então, o que salvou você e não salvou seus amigos que foram pro presídio? Eu acho que o que me salvou foi a questão de eu ter oportunidade. Eu costumo falar assim, a educação transforma sim, mas a gente tem que ter oportunidade. Eles não tiveram ou eles não pegaram essa oportunidade? Eles tiveram acesso à educação, mas eu acho que talvez a oportunidade não, Ellen. Tá. Eu acho que a questão da oportunidade... eu acho que, como eu estava falando, as pessoas às vezes acham a gente, devido a gente ser de um bairro, eu escutava as pessoas falarem assim, Lucas vai ser mais um, daqui a pouco vai estar aí também vendendo droga, vai estar isso e aquilo. Então, quando eu entrei, eu tinha todas essas críticas na minha cabeça, eu entrei no DCA com 15 anos. E aí eu falei assim, nossa, agora vai ser tudo novo para mim, o que eu vou fazer agora? Então, quando eu entrei lá, eu era uma pessoa super calada, a Cidinha, na época, tava lá, ela vai lembrar bem. Eu sentava lá, ficava nas aulas super quieto. E a Yara que ficava lá nas salas acompanhando os alunos, ela falava assim, nossa, mas você fica muito quieto, você não participa, você precisa participar, porque você precisa desenvolver, você tem que aproveitar, você tem que construir oportunidade aqui. E aí eu peguei, e foi nisso também de eu ter um ato de coragem de falar para ela também que eu também não tinha aquela criação de ter assim, de poder falar sobre os meus sentimentos, de ter aquele acolhimento que o DCA me proporcionava, de tudo aquilo que ele me proporcionava naquele momento, que eu me senti acolhido ao ponto de falar tudo e me desenvolver. Então foi a partir dali. Então isso que a Wanda e a Cidinha fala é muito verdade. A questão do amor salva muita gente. Eu acho que talvez eles tenham tido sim essa questão da oportunidade. Só que os outros amigos meus, só que faltou muito essa questão, às vezes, do tratar com amor, porque não adianta você dar oportunidade e você tratar a pessoa com julgamento, nossa, tudo que você faz tá errado, isso, aquilo. Então, eu acho que essa capacitação também que elas dão, elas
tratam de uma forma muito humana. Tanto que elas falam assim, gente, é um processo de aprendizado, vocês vão errar lá, é normal isso. E tanto que as cooperativas entendem isso. Elas falam assim, ó, você errou hoje, eles chamam você num cantinho, eles vão lá, te orientam, eles querem ver você crescer. Tanto que eu tô na cooperativa faz 6 anos. Então, assim, foi uma cooperativa que me garantiu fazer uma faculdade, porque eu nunca tinha pensado nisso. E assim, eu tava até comentando... Você já se formou? Não, me formei esse ano. Em quê? Em psicologia. Olha! Psicologia. Ó! Eu escolhi psicologia até por causa desse contexto, né? Eu falo que nunca pensei em ser psicólogo, na verdade. Eu pensava muito que eu iria ser da área da saúde, porque eu sempre tinha uma coisa com pessoas. Sempre fui muito de querer ter contato com as pessoas, só que eu era aquela pessoa que tinha muita timidez. Então, se fosse para participar de um podcast, em outra época, vocês me chamassem aqui, eu ia falar, meu Deus do céu, não vou. E aí, quando foi chegando... eu tive a oportunidade de DCA desenvolver, porque eles trabalham com a gente a questão de habilidade de escrita, oratória, eles preparam a gente não só para o mercado de trabalho, eu falo que prepara a gente para a vida. Porque assim, eu sei que ensinamento, a frase que a Ellen falou agora há pouco, ensinamento costuma muito vir de casa. Só que hoje também a gente coloca muito essa tarefa na escola. E às vezes nem a escola tá dando conta também, porque aí não tem essa base. E aí, com isso, o DCA também acaba, de uma forma, educando a gente. Então, o DCA me educou de muitas formas. Então, assim, talvez em casa eu poderia ter tido uma conversa que eu poderia falar sobre sentimentos de uma forma aberta, porque a gente tem muito isso na sociedade também. Quando o filho é homem, a gente fala assim pro nosso filho, o homem não chora. Então, assim, a gente não pode mostrar que é fraco, a gente não pode mostrar muitas coisas. Então, eu cresci nesse ambiente pensando dessa forma. Então, quando eu cheguei no DCA, elas falavam assim, não, a gente vai te ouvir sem julgamento. Tinha psicóloga, tinha tudo à nossa disposição. Falei assim, poxa, é diferente isso aqui. Então, assim, era uma realidade diferente para mim. Então, eu vi, assim, que às vezes a escola também queria proporcionar isso. Às vezes os professores chegavam em mim para conversar também, porque viam que tinha essa vergonha, às vezes de apresentar um trabalho lá na frente. E hoje a gente vê que tem também isso, da gente perder essa timidez, porque a maioria dos trabalhos hoje você tem que apresentar e tudo mais. Só que aí o professor... Mas como que você hoje olha para esse garoto, que hoje é um homem, né? Que era filho da faxineira e do pintor e conseguiu chegar onde você está hoje, um psicólogo. Você conseguia imaginar que aquele menino pobre, filho da faxineira e do pintor, iria se tornar um psicólogo? Na minha cabeça, sinceramente, eu nunca pensei. Porque assim, eu costumo falar, eu sei que o nosso destino meio que acaba a gente decidindo. Eu costumo defender bastante isso, mas eu sei também que no contexto da meritocracia, eu costumo falar assim, que a gente também faz muito por mérito. Tem gente que batalha, só que no final às vezes não consegue tudo. Então como que a meritocracia funciona? Nesse caso. Então, assim, eu via muito a minha mãe trabalhando e não conquistando nada, só conseguindo manter a gente. Eu falava assim, poxa, meritocracia, como que funciona? Porque minha mãe não sai disso. Aí eu pensava assim, poxa, eu vou ser igual, então eu vou fazer o que da vida? Eu vou trabalhar com o quê? Eu não conseguia pensar fora da caixa ali. Então eu pensava assim, eu não vou conseguir ter um diploma. Porque também a gente coloca muito essa questão de ser alguém na vida ainda vinculada a um diploma. Então a gente coloca assim, eu só vou ser alguém na vida se eu tiver um diploma. Enquanto eu não tiver um diploma, eu não sou ninguém. Sendo que a gente já é alguém na vida. E tem coisas que eu costumo falar assim, Ellen, que não é um diploma que vai comprar. Eu falo assim que eu fui fazer um estágio no Lar dos Idosos e foi uma coisa que muito me marcou. Muitos não tinham diploma nem nada do tipo. Mas o tanto de aprendizado que eles me deixaram, sabe? E assim, eu saía de lá e aí eu não chorava na frente deles, mas depois eu chegava em casa e falava assim, meu Deus, que lição de vida que eu tô tomando, porque olha aqui, às vezes a gente tá num contexto assim, a gente reclama e tudo mais, a gente tá num tempo tão bom, mas olha lá. Igual esses dias atrás, eu fiz uma referência com a minha mãe. Eu falei assim pra minha mãe, eu tenho um carro, mas daqui a pouco eu quero trocar. Aí minha mãe falou assim pra mim, Lucas, mas você já parou pra pensar que o carro que você tem, talvez é o sonho de alguém?
Aí eu falei assim, poxa vida, é verdade. Então assim, Ellen, eu falo assim, a gente sabe ser grato, mas parece também que a gente nunca tá contente. Então assim, a gente sempre quer mais. Eu acho que a ambição é do ser humano. Mas eu acho que eu tô tentando trabalhar bastante isso, sabe? Porque eu tô trabalhando isso porque eu nem me enxergava antes como psicólogo. Agora que eu tô conseguindo me enxergar sendo eu acho que eu tenho que continuar mantendo essa humildade, entende? Mas eu vou falar uma coisa pra você, Luiz. Mas falando tudo isso que você tá falando e puxou um pouquinho na minha área aqui, né? Igual você falou. Você tá falando aí da questão de você não esperava chegar onde você chegou. A nossa grande maioria, principalmente de jovens, adolescentes, das pessoas, elas não se enxergam. As pessoas têm uma grande dificuldade de se ver no futuro. Porque, igual, tem uma dinâmica que eu dou pro pessoal lá do CCA, não sei se você chegou a ver na época que você fez, mas que eu faço uma dinâmica, né, eu faço uma indução ali com eles para fazer mentalizar e dentro do futuro. Consegue se enxergar, teve uns lá que se viu uma roupa muito social, de gerente, que estão lá dentro, né, da Copecitos, e eu vi ali, eles se emocionaram, choraram, porque se permitiram. Então, o que acontece dentro do nosso ciclo? Muitas vezes a gente não é doutrinado dentro de casa, o pai e mãe não é culpa deles, a gente sonhar e a gente viver a nossa realidade. Nossa realidade é essa. Né? Nós somos pobres, nós viemos de um estado de vulnerabilidade, não temos condições de fazer uma faculdade. Só que, sim, dentro da sociedade a gente tem diversas oportunidades, como faculdade gratuita, né? Isso é o que falta, incentivo muitas vezes, mas esse incentivo não tem falta de conhecimento. Uma das coisas que eu falei, eu vou levar o DCA, sim, no nosso programa, inclusive, nós, esse mês aqui, o vendedor está completando 140 anos, dessa cidade que eu fui acolhida, né? Eu sou bebedorense agora, ninguém fala isso, e disso eu falei, vamos trazer algo valioso dentro da cidade, né? E por isso que nós convidamos, né, a onda DCA. Então, quando você fala, eu entendi a sua analogia, que você falou para sua mãe, no seu carro e tal, eu vou ser humilde. Aí eu já vou colocar um outro ponto. Humildade não tem a ver com conquista, sentimento. E aí eu vou falar para você, sonhe sim, sonhe alto. Vai muito além, você quer trocar de carro, troque, porque se é um sonho de alguém, essa pessoa vai comprar seu carro, transformar no sonho dela, o seu sonho se transforma em outro. Porque nós somos moldados a sonhar. Somos moldados a querer mais. Eu estimulo todos os meus alunos ali. Vocês podem mais. Mas que eu faço parte do programa da prefeitura e a prefeitura não vai efetivar a gente. Eu falei, não, vocês estudam para se preparar para prestar o concurso se vocês gostam da prefeitura. Então, abrindo o leque e as possibilidades, é um incentivo. Então, é isso que a gente tem que demonstrar. Porque quando as pessoas veem a Força do Aprendiz, veem esse projeto com o jovem, se não virasse nada. Não vira. Estamos aí vendo a prova. Mas sim, você chegou à lei, vai chegar ainda mais, Lucas. Você vai ser um psicólogo. Minha área de desenvolvimento humano. Então, o seu papel hoje, a gente fala que a gente começa a atuar na área da onde foi a nossa dor. Até você vai ajudar mais pessoas a desbloquear isso. E fazer elas conquistarem mais e mais e mais. Porque é uma ajuda conjunta. As empresas cooperativas, DCA, os professores e os próprios alunos. Não é verdade? Sim. Eu queria pegar esse ganchinho seu, que os meninos falam, eu não vou ser efetivado. O que é que a gente trabalha muito lá é assim, embora às vezes você não seja efetivado, óbvio que eles pensam muito nisso no final do projeto, né? Mas muitas oportunidades vêm depois até. Muitos terminaram, não foram efetivados, e depois, vendo a apresentação deles lá, depois de um tempo, chamou esse aprendiz para trabalhar numa outra empresa, numa outra cooperativa. Então, a gente sempre incentiva os meninos a isso. Vocês têm que aproveitar todas as oportunidades que vocês têm, porque isso é o começo. E tudo que você vai aprender aqui
vai ser bom para você lá no futuro. Não importa se você é ou não vai ser efetivado nesta cooperativa ou nessa empresa, mas isso vai servir para você em outros lugares onde você vai trabalhar. Aí você vai já ter um diferencial, que é isso daí, porque o mercado de trabalho é um mercado competitivo, e se você tem um diferencial, você já entrando, você já chega chegando, né? Isso que a gente fala muito para eles, e a gente escuta muito isso daí que você fala, por isso que eu quis pegar esse gancho. Eu quero fazer agora a seguinte colocação. Como jornalista, eu vejo muito, e com muita tristeza, aliás, os adolescentes, as crianças, elas desamparadas, vivendo em bairros da periferia. Isso que a gente imagina que fosse realidade, cidades grandes, já está aqui há muito tempo. Não, né? Crianças que são violentadas, né, pelos próprios pais, mãe e pai que são utilizados como moeda de troca, né, para drogas, enfim. E aí, quando eu falo naquela questão que você disse no começo, educação bem berço, criança que não teve berço. Não teve, mal teve a mãe e o pai, estão ali e fizeram o papel deles. Então, talvez eles mesmos tenham sido vítimas, né? Mas eu quero saber o seguinte, o TCA hoje, ele teria condições de absorver essa grande quantidade de jovens, de crianças que estão nas ruas, trabalhando de aviãozinho para traficante? Por quê? Porque o que acontece? Os pais das crianças, eles precisam comer, precisam pagar conta, ou até mesmo usar droga. Né? E aí eles acabam utilizando as crianças. O que o governo faz para trazer as crianças para o traficante faz? Por quê? Porque dá ele a oportunidade de ganhar dinheiro, para trocar o tênis, para poder fazer alguma coisa, assim, tipo, poderoso, tornar a mãe ou o chefão, entendeu? Sem saber que ele está ou no rolo da cadeia ou no considera. Mas, enfim, na hora tudo floresce, porque é muito rápido. Isso que o Lucas viveu, ele não foi do dia para noite. Sim, essa questão da oportunidade que eu comento com você. Entende? A gente acaba analisando que essa, às vezes, vai ser a oportunidade mais fácil. Você entende que, às vezes, o pessoal vai preferir não entrar num processo seletivo, igual demorou 3 meses para você receber uma resposta. Não, preciso de um tênis para hoje. Então, como que eu vou conseguir esse tênis? Aí que... Vender droga é mais rápido. E nós não atendemos apenas o pessoal do Alvorada e em torno. Tanto que a gente sempre teve muitos adolescentes de outros bairros, né? Então a gente sempre deixa aberto para quem realmente quiser, porque a gente dá o vale transporte para poder ir e voltar. E isso que você falou é uma coisa que nós já presenciamos. Nós já tivemos adolescentes lá conosco que largaram o DCA porque foram para as drogas. E a gente tem um dos nossos oficineiros, que é o de Dama, ele prega muito esse tipo de coisa. Ele ia atrás, ele foi na família, nós fomos juntos, mas a gente não conseguiu trazer de volta. É muito difícil. Embora a gente deixe aberto para a população de adolescentes, muitos não querem vir. Muitos até estão ali naquele nosso bairro e não vão. Então, realmente, a gente é muito dividido com esse tipo de situação lá. E que a gente gostaria, né, de pegar todo mundo. E tá aberto para todo mundo, porque mesmo com um convênio de, vamos dizer assim, porque a gente teria que atender 42. Se tiver 50 que queira, se tiver 60 que queira, para nós não importa, a gente vai conseguir. Só que a gente não consegue pegar muitos que estão mesmo naquele nosso bairro. Infelizmente, por conta disso que você falou, que é muito mais fácil. Eles a história irem, da porta estreita e da porta larga. É, né? É muito mais fácil ir para a porta larga sem dificuldades.
né? A minha mãe e minha avó, elas sempre me ensinaram que tudo que é mais difícil vale a pena, mas as pessoas hoje elas querem a facilidade. E tem gente que sabe vender a facilidade. Essa é a grande questão. As pessoas sabem vender a facilidade, seja no conhecimento, seja na necessidade, ou seja nessa necessidade. Porque falando, né? Muitas vezes a gente vê, mas é que não teve oportunidade. Tem oportunidade. Aqui, nós estamos expondo aqui. Como o Lucas falou, todo mundo tem a mesma oportunidade, mas são decisões. Né? A pessoa decidiu, o adolescente decidiu regular mais fácil. Porque muitas vezes a gente pinta, o pessoal pinta muito isso, não, que não teve, foi para não, todo mundo, é o que eu falo. Tem oportunidade, não é só no DCA. A gente tem oportunidade em várias áreas, mas abraça realmente tomar a decisão de ir para o caminho mais desafiador. Mas por outro lado, claro que a gente vai entrar numa polêmica, porque a gente nem tem tempo para isso, a gente já está encerrando. Mas eu penso assim também, por exemplo, apesar de viver num lar humilde, num lar onde os pais nem conseguiam exercer seus papéis porque eles queriam fazer o básico, que era botar comida dentro de casa, e te dar essa oportunidade que você deveria escolher, tem adolescentes que não tem nem isso. Né? Como você vai exigir de uma criança abusada? Como você vai exigir de uma criança agredida? Como que você vai exigir dessa criança que ela se atente para a oportunidade e que ela tenha que fazer uma escolha? E é por isso aí que entra uma coisa super legal, que é o DCA tem psicólogo e que pode ajudar. Então, esse é um outro caminho, né? Quando você, que está aí nos assistindo, pensar assim, mas não é tão fácil, né? Porque olha só o que eu passei. Então, mas tem jeito, tem como, procura ajuda, pede socorro, não se entrega fácil, né? Antes de todas as oficinas nossas que nós fazemos nesse contraturno, que é do fortalecimento de vínculos, nós temos a psicóloga que faz o acolhimento diário. Então, lá eles trazem alguma coisa que aconteceu com eles na casa, na escola, ela conversa sobre temas atuais, mas é uma oportunidade que eles possam falar. Ela dá voz para os adolescentes. E dali, se eles quiserem, ela faz um acolhimento individual. Então, a gente vê como que é importante esse tipo de ação. Certo, a gente já precisa encerrar, mas antes eu gostaria só que vocês falassem, tem redes sociais, alguém que queira conhecer mais a respeito do DCA, como funciona, a mãe que está agora nos assistindo e de repente pensa assim, olha, quem que eu procuro, aonde que eu vou, qual que é o número, tem Facebook, tem Instagram, como é que faz para encontrar vocês? Olha, a referência principal... Pega o microfone. A referência principal de localização é bem próximo ao clube da Cooper Citrus. Tem redes sociais, né? Isso, tem o Pomar, né, do Cotrale. Acho que é o segundo, já é a segunda rua, né, Cidinha? Você pega, beirando ali o Pomar, você já vê o prédio. Para quem? Para localização física. Agora, os digitais, aí você passa? Nós temos o Instagram, DCA, nós temos o Facebook, que também nós sempre entramos para poder responder, que também é do DCA. Nós temos o nosso site, que é www.dca.org.br. Quem quiser conhecer mais sobre nós, todas as nossas atividades estão lá. E nós temos o telefone 3343-3643, que aí o pessoal que vai atender, que é o pessoal do administrativo, vai passar o horário que a gente trabalha e aí pode procurar por nós. Nosso trabalho do fortalecimento é das 13 às 17, então pode procurar que a gente orienta sobre as oficinas. Esse processo seletivo para as cooperativas, quem está no fortalecimento de vínculos, a gente ajuda a fazer o currículo para poder também enviar para as cooperativas e empresas, né?
para poder concorrer também, para poder fazer as entrevistas, enfim, para poder também ser um aprendiz. Muito bom. Lucas, para finalizar, manda uma mensagem para os adolescentes, né? Fechando aí com você essa mensagem. Eu ia perguntar se eu poderia falar mais um pouquinho ainda. Tava segurando aqui para me dar uma emocionada, porque eu tenho refletido bastante esses dias, né, em tudo que está acontecendo, né, no contexto geral da minha vida, e eu tenho visto tanto de oportunidades que têm aparecido, e essa semana passada eu recebi a logomarca, né, minha como psicólogo, para eu começar a atuar no ano que vem. E a hora que eu recebi foi uma emoção de choro, que eu falei assim, gente, não tô acreditando. Então, para mim, tá sendo tudo surreal, na verdade. E eu costumo falar assim que nada costuma ser fácil, como a Ellen falou. É um caminho assim que a gente percorre que às vezes é muito mais difícil. Tem muito mais obstáculo. Graças a Deus eu também tive o DCA aí para ser essa força para mim também, me auxiliar a encontrar os meus sentimentos, falar sobre eles também, né? Eu falo também que o DCA indico muito para quem também está assistindo, procurar lá para colocar o seu filho, a sua filha lá, participando lá também, porque embora às vezes a gente não consiga fazer parte do processo Jovem Aprendiz, conforme ela falou, do projeto, a gente consegue, tem as outras oficinas que a gente acaba conseguindo saindo com outra profissão, tem a de culinária, de maquiagem, que hoje são outras profissões também, que o pessoal também consegue também já garantir a sua renda, né, através disso. Então, eu acho também que, costumo falar sempre para os jovens que acaba sendo também difícil também essa vida que a gente acaba tendo como jovem aprendiz, né? Porque a gente trabalha 6 horas diárias, então muda todo o contexto também que a gente está inserido, né? E acostumado. Então, a gente acorda às 8 da manhã, vai para o trabalho, sai às 2h15, a gente tem que estudar à noite, a gente sabe que o ensino acaba sendo bem inferior que os outros horários, então a gente tem que se dedicar muito mais, e às vezes também tem muito aquela questão da pressão familiar, de falar assim, nossa, agora você não está contribuindo em casa com os afazeres e tudo mais. Então eu acho assim, o que mais me ajudou também nessa época, e que eu levei de ensinamento do DCA, e que eles me ensinaram, de eu ser muito empático comigo mesmo, é a questão de eu ser gentil comigo mesmo. De eu olhar pra mim e falar assim, tá tudo bem, às vezes você não conseguir concluir uma tarefa hoje, mas amanhã você vai ter força para conseguir concluir. Então assim, a gente seguir um dia após o outro, ver que aquele obstáculo não impede a gente de chegar no objetivo que a gente quer. Então eu costumo falar muito, e tenho uma frase que eu sempre gosto muito, que é da Cora Carolina, que ela fala, nada do que a gente vive faz sentido se a gente não toca o coração das pessoas. Então eu trago essa frase todo dia pro meu dia a dia, acho que é por isso que eu escolhi minha profissão também, de agora. E eu costumo falar também para os jovens também, para eles abraçarem as oportunidades que apareçam também. Lá no meu Instagram também agora eu tenho conteúdos lá de saúde mental. Espero também, através da minha formação aqui, contribuir muito para a região, porque eu percebo que a gente também está precisando muito de apoio psicológico. Eu fui uma das pessoas também que precisou, e eu sei que hoje a questão de terapia é muito caro, e tem pessoas que não conseguem manter isso. Então também, quem sabe, já deixando uma brecha aqui para o DCA, se vocês precisarem de um psicólogo voluntário a partir do ano que vem, tô aí também à disposição, podem contar comigo sempre. E também quem precisar de mim, na rede social eu tô como Lucas Martins, e no Instagram eu tô como Lucas Martins também. Podem me chamar, podem, o que precisar também, no que eu puder, tá auxiliando, tô aqui sempre. Vamos presentear o pessoal agora? Vai trazer um presentinho aqui para vocês, todo mundo sai aqui com a máscara carimbada, com o status podcast. Então, para vocês verem esse presentinho, né, uma caneca especial marcado aí para vocês. Vocês vão levar status quo forever, né? Eu espero. Foi feito, né, com muito carinho para vocês, que foi feito pelo design, né, da nossa patrocinadora, Karina Vargem, que fez a nossa logo, que faz toda essa parte da publicidade, que eu fico lá, gente, me manda a foto que eu preciso fazer a publicidade. Tem alguém por trás disso, né? Corinthians, preto e branco. Muito linda, viu? Obrigado. Preto, branco e vermelho. Tem vermelho no Corinthians também. Tem vermelho.
Ai, ai, ai. Queremos agradecer também a nossa patrocinadora, a Carol Nanus, do Espaço da Beleza, que nós, todas as gravações, estamos lá para poder ficar bonitonas aqui, né? Maquiagem, cabelo. Maquiagem, cabelo maravilhosa, Carol Nanus. O Espaço da Beleza fica na rua 15 de novembro, número 13. É um espaço onde tem vários profissionais da beleza para te deixar mais bonita. E também a nossa patrocinadora, Mariana Custódio, que faz nossos cílios quinzenais maravilhosos também. Também os nossos patrocinadores, o Euler, né? Euler Mimix, do Bebedouro Artes, que faz todo esse trabalho pra gente. Legal, com ar-condicionado, faz todos os suportes pra gente. Bom, enfim, faz um trabalho muito legal. Então, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês. Eu espero que vocês continuem fazendo esse trabalho e que outros tantos Lucas, né, passem por lá e consigam chegar onde esse moço chegou. E realmente você aí, independente da cidade que você esteja, que o nosso programa não é só transmitido em Bebedouro, nós estamos até internacional, somos internacional, tiragem internacional. Procure um acolhimento, alguma ONG, vai atrás da força de jovem, que seja dentro da cidade de vocês. E vamos realmente incentivar os jovens. Olha que nós estamos aí, né? Uma prova real e realmente precisamos abraçar esses jovens. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, tchau. Até.